No vídeo de hoje do canal do Nicola você vai saber se Pablo Mari pode virar reforço do Corinthians em 2025. Te atualizo também sobre a situação de Pedro Caixinha, demitido pelo Red Bull Bragantino e especulado em alguns clubes grandes do futebol brasileiro. Bora falar também sobre Dudu, o que há de verdade na possibilidade de o atacante do Palmeiras se mudar para o Neon, da segunda divisão da Arábia Saudita. Para completar, falo sobre Soteldo, sugerido ao Flamengo, sobre Vinícius Júnior, que vive segunda-feira especial, ele pode ser eleito o bola de ouro da temporada passada. Por último, mas não menos importante, qual o futuro de Mariano, lateral direito do Atlético Mineiro? Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Segunda-feira espetacular no futebol brasileiro, 2 partidas na Série A, mais 3 na Série B, todas decisivas. Deixa eu dar os meus palpites. Na Série A vou de vitória do Corinthians contra o Cuiabá e de empate para Vasco e Bahia. Na Série B vou de vitória do Curitiba contra o CRB, de vitória do Santos contra o Ituano e de empate entre América e Sport. E você gosta de futebol? Vem se divertir comigo na 1xBet. Para participar é simples, link no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro e utiliza o promo code Nicola para que o pessoal saiba que você veio do canal do Nicola. Só é importante lembrar que você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o palmeirense Estevão. Com apenas 17 anos de idade, ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, 11 gols ao lado do Pedro e o maior assistente da competição com 8 passes para gol. Tá bom para você? Bora falar também sobre Diógenes, goleiro do Santos, desde 2021 no time profissional e depois de 3 temporadas ele deve fazer sua estreia no time de cima nessa segunda-feira contra o Ituano, ocupando o lugar do Brasão que está suspenso. Já Andrei Santos, volante revelado pelo Santos, segue jogando muito bem com a camisa do Strasbourg da França. Atleta que pertence ao Chelsea, está emprestado ao futebol francês e soma 5 gols em 8 rodadas na Ligue 1. Para completar o giro de notícias, contar que o Lanús, adversário do Cruzeiro nessa quarta-feira pela Sul-Americana, usou apenas um titular, o Cabreira, na derrota por 1-0 para o Atlético Tucumã na noite desse domingo. Quero contar ainda que Fábio Matias, ex-Botafogo, é o novo comandante do Juventude. Ele assume o lugar de Jair Ventura, demitido no último sábado. Você vai lembrar do Fábio Matias. Ele chegou a ser técnico interino do Botafogo e também passou nessa temporada pelo Curitiba. A saideira do giro de notícias, ou melhor, as duas últimas. O CEO do Botafogo, Tairo Arruda, cobrou nas redes sociais o técnico Dorival Júnior pela convocação do volante Gregory, que de fato tem jogado muita bola. E a última, essa sim super importante, 7 árbitros e árbitros de vídeo foram afastados pela CBF depois das atuações no último sábado. A galera que rodou foi aquela que apitou a Palmeiras e Fortaleza 2-2, Flamengo e Juventude 4-2, Vitória 2, Fluminense 1. Os erros, os 2 gols do Palmeiras, cobranças de pênaltis, o erro marcado a favor do Flamengo na cobrança de pênalti, além da expulsão do Nenê e o pênalti dado por Vitória no finalzinho do confronto contra o Flu. Hora de notícia importante, quero falar sobre o futuro de Neymar, que deu esperanças a torcedores do Santos e do Flamengo de que poderia voltar ao Brasil em junho do ano que vem, quando acaba seu contrato no Al Hilal da Arábia Saudita. Seria a oportunidade dele jogar no Brasil e se preparar para a Copa do Mundo do ano seguinte. Mas cada vez mais pessoas do staff do Neymar estão convencidas de que ele vai renovar seu contrato com o time saudita. Seria a oportunidade de tentar retribuir um pouco do investido, grana altíssima investida em sua contratação. Só para lembrar, ele já tem 1 ano e meio de clube e até agora só conseguiu estar em campo em 6 partidas, com 1 gol e 2 assistências, muito impactado por uma lesão que ele sofreu na seleção brasileira. Ele se contundiu em 17 de outubro do ano passado e acaba de voltar a jogar pelo Al Hilal, mais de 1 ano de ausência. Diante desse cenário e com um salário de 100 milhões de reais por mês, Neymar e Al Hilal acertam os últimos detalhes para a prorrogação desse contrato por mais 1 ano. Ele ficaria até junho de 2026. Ainda não é oficial,
mas é algo que tem sido debatido com enorme frequência e as pessoas próximas ao Neymar já apostam que esse é o principal caminho para o futuro do jogador brasileiro. Preciso falar agora sobre o Dudu. O atacante do Palmeiras pode trocar o Verdão no fim desse ano pelo Neon SC, time da segunda divisão do futebol saudita e cujo investimento vai ser um dos maiores do futebol no mundo para a próxima temporada. Essa informação foi trazida pelo meu amigo Thiago Fernandes e dá conta de que o Dudu tem conversas avançadas para jogar no Neon. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa que conhece tudo do trabalho no Neon. Inclusive foi a responsável por levar o Péricles Chamusca e o Romarinho para lá, e essa pessoa me contou que de fato o Dudu recebeu proposta para se mudar para o Neon antes do início da atual temporada saudita, que está chegando na metade. A oferta era de 8 milhões de dólares por ano, valor livre de impostos. Isso significa que o Dudu receberia 3 milhões 750 mil reais por mês. Na oportunidade, o Dudu, voltando de lesão, agradeceu o convite e disse não. Nesse momento está completamente impossível a transferência do atacante brasileiro para lá. O Neon já tem 5 atletas estrangeiros e não pretende abrir mão de um deles para poder contar com o Dudu a partir de janeiro. Então essa negociação está descartada. Vale a lembrança também de que o Neon é líder isolado do Campeonato Saudita da segunda divisão, são 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate, e o artilheiro da competição é o Romarinho, ex-jogador do Corinthians. Ele marcou gols em todas as 6 partidas, e uma delas ainda marcou 2 vezes, são 7 gols em 6 jogos. Dessa maneira dá para cravar que o Dudu não vai para o Neon. Outra importante informação envolvendo o atacante: na semana passada, Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, e André Cury, representante do Dudu, conversaram sobre a possibilidade de retomar as negociações para que o Dudu vá para o Cruzeiro no ano que vem. Mas a repercussão da ida do Dudu para lá foi tão ruim, mas tão ruim entre torcedores do Cruzeiro, que o negócio está praticamente descartado. Preciso falar agora sobre Mariano. O lateral direito de 38 anos de idade fica no Atlético Mineiro em 2025. A resposta é: ainda não dá para cravar, mas a tendência é de que ele saia. O Mariano descartou a aposentadoria e sonha com a possibilidade de, em caso de título da Libertadores, ter seu vínculo prorrogado por mais 6 meses para que possa fazer parte do grupo que disputará o Super Mundial de Clubes na metade do ano que vem nos Estados Unidos. Na semana passada, o empresário dele, o Marcelo Robalinho, foi procurado por um clube turco que quer abrir negociações, disposto a contratá-lo a partir de janeiro. O Mariano deixou bem claro que vai dar prioridade para o Galo e aguardará as próximas semanas para ver se o Atlético toma alguma definição. O Mariano é um dos 5 atletas cujos contratos se encerram em 31 de dezembro. Jogador que acabou perdendo espaço nessa temporada, tem sido muito menos útil do que nos últimos anos. Só para completar em relação ao Mariano, atleta que jogou muito bem no Galatasaray de 2017 a 2020, até por isso deixou portas abertas por lá. Hora de falar sobre Vinícius Júnior, que terá a chance de, nessa segunda-feira, quebrar um longo jejum de brasileiros. Vai ocorrer a cerimônia de entrega da Bola de Ouro da temporada passada, cerimônia marcada para 16 horas em Paris, cerimônia organizada pela revista France Football. E muita gente está afirmando que o Vinícius Júnior é o favorito. O jornal Marca da Espanha foi além e afirmou que o atleta brasileiro já sabe que venceu a eleição da Bola de Ouro. O staff do Vinícius Júnior, como era de se esperar, nega essa informação. Ninguém admitiria, né? Até para não quebrar toda a graça. Também vazou nas últimas horas uma suposta votação com os dados finais dos vencedores. Vinícius Júnior em primeiro com 630 pontos, o Rodri em segundo com 576 e o Bellingham em terceiro com 422 pontos ou votos. Ninguém confirma se essa lista está correta ou não. Teremos de aguardar até às 16 horas para saber se o Vinícius Júnior será o primeiro brasileiro desde Kaká eleito pela última vez campeão Bola de Ouro. Essa votação do Kaká aconteceu no longínquo ano de 2007. Você acha que o Vinícius Júnior merece a Bola de Ouro? Escolheria outro? Para mim, o Vinícius Júnior é indiscutivelmente o melhor jogador da temporada passada. Foi absolutamente protagonista no Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões. Bora falar agora sobre Soteldo sugerido ao Flamengo. Confesso que achei a notícia bastante estranha, especialmente levando em consideração a quantidade de atletas à disposição do Flamengo para essa função. Só para lembrar, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Gonzalo Plata, Matheus Gonçalves, entre outros. Mas o pessoal do Bola VIP informa que o Soteldo
foi sugerido por seus representantes ao Flamengo. Soteldo vive uma situação indefinida em relação a 2025. O atleta pertence ao Santos, está emprestado ao Grêmio e o tricolor gaúcho, por conta de uma série de comportamentos inadequados do jogador fora dos campos, decidiu não avançar nas tratativas com o Santos para comprá-lo. Soteldo tem sido sugerido para alguns clubes, acho até natural que possa ter sugerido ao Flamengo, mas a chance dele ser contratado dá para cravar que é nenhuma. Independentemente de quem vencer a eleição marcada para 9 de dezembro, são 3 os candidatos à presidência: Rodrigo Dunch pela situação, Maurício Gomes de Matos concorrendo como uma terceira via e o BAP como oposição. Nenhum dos 3 me parece disposto a gastar dinheiro para contratar alguém que é bom jogador, mas que fora dos campos dá muitos problemas, especialmente para uma posição tão repleta de jogadores. Você, torcedor do Flamengo, entende que o Soteldo seria uma solução ou um problema? Outra pergunta que eu queria fazer para você deixar sua resposta nos comentários. Qual a posição mais carente do Flamengo para a próxima temporada? Estou curioso para saber sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre Pedro Caixinha, demitido na noite desse domingo pelo Red Bull Bragantino, desempregado e, portanto, ótima opção para vários clubes de futebol no Brasil. A queda se deu de forma oficial por meio de uma divulgação feita pelo Red Bull Bragantino, que agradeceu ao trabalho do técnico português, responsável por bons momentos. Ele levou o Red Bull Bragantino a 2 semifinais do Campeonato Paulista em 2023 e 2024. No ano passado, à frente do Red Bull Bragantino, ele liderou a melhor campanha do time no Brasileiro da Primeira Divisão, 5ª colocação. Nesse ano, especialmente depois da saída do Elinho, coisa não funcionou e o Red Bull Bragantino está ameaçado de rebaixamento. Diante desse cenário, o Red Bull decidiu dispensá-lo, houve um comum acordo, o Caixinha inclusive abriu mão de uma boa multa salarial para que essa quebra de contrato fosse oficializada e nas próximas horas Fernando Seabra, ex-treinador do Cruzeiro, será confirmado como substituto do Caixinha para o restante da temporada. Sobre o Caixinha, ele já vinha sendo sugerido para clubes brasileiros. Essa informação me foi passada por alguém do próprio Red Bull Bragantino. Havia a percepção do staff do Caixinha que os dias dele estavam contados e aí, com a autorização do técnico português, ele passou a ser sugerido para times brasileiros, entre eles o Grêmio. Por isso essa especulação que eu posso cravar para vocês é que não há nenhuma chance de o Caixinha assumir o Grêmio em 2024. Renato Gaúcho termina a temporada e a partir daí, em 2025, pode pintar alguma novidade. Caixinha, inclusive, pode se beneficiar dessa demissão no domingo. Tudo porque Ramon Dias no Corinthians e Fernando Diniz no Cruzeiro vivem muito risco de demissão nos próximos dias. E ele poderia ser certamente uma alternativa. Treinador que colecionou 50 vitórias, 38 empates e 36 derrotas em 124 jogos como técnico do Red Bull Bragantino. Você gosta do nome? Caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero fechar o vídeo para falar sobre Pablo Mari, ex-zagueiro do Flamengo, temporada de 2019 espetacular ao lado de Rodrigo Caio naquele Flamengo que venceu praticamente tudo. Pablo Mari tem sido alvo de clubes brasileiros de acordo com a RTI Sports. Essa publicação afirma que o atleta foi sondado pelo Corinthians e também por mais 3 clubes brasileiros: o Bahia, o Cruzeiro e o Internacional. Fui checar com o pessoal do Corinthians, que me contou que é um nome bem avaliado, mas que não existe qualquer negociação. Mas o que mais me chamou a atenção na matéria publicada pelo pessoal da RTI Sports foi dizer que o espanhol de 31 anos de idade está fora dos planos do Monza para depois de 2025. O contrato dele se encerra em junho do ano que vem. E a partir de janeiro, o Pablo Mari já poderia assinar um pré-contrato para se mudar de graça, sem custos, na metade do ano que vem, para qualquer outro clube. Essa informação não está certa. O Pablo Mari é titular absoluto no Monza, são 11 partidas na temporada, titular no Campeonato Italiano, titular também nos jogos da Copa Italiana. E a ideia do Monza é manter o atleta para o próximo ano. Imagino que o Pablo Mari, diante de uma boa proposta de um clube brasileiro, pode vir para cá, até porque vai receber mais aqui do que ganha no pequenino Monza. Mas até esse momento não existem conversas avançadas com nenhum clube daqui, beleza? Só para arrematar, só contextualizar que depois de ser negociado do Flamengo para o Arsenal, ele ainda passou pela Udinese em 2021 e está desde 2022 no Monza. A saideira em relação ao Corinthians, que faz jogo de vida ou morte contra o Cuiabá às 19 horas dessa segunda-feira em Cuiabá. O Timão precisa vencer para sair da zona do rebaixamento e tem
13 jogadores pendurados, com a consideração importante de que o próximo jogo é justamente contra o Palmeiras na próxima segunda-feira na Neoquímica Arena. Os pendurados são Hugo Souza, Bidu, Mateuzinho, Hugo, Kaká, Breno Bidon, Rian, Rodrigo Garro, Coronado, Thales Magno, Memphis Depay, Pedro Raul e Pedro Henrique. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!